amigos, muito boa tarde. Estamos entrando no ar mais uma vez com a Rede Coep de Mobilização Social. Faltam 24 minutos para as 2 horas e mais uma vez estamos aqui na Rádio Com, né, para falar de responsabilidade social com os nossos convidados de sempre. Já dando boa tarde, primeiramente, a nossa composição da mesa com a colega secretária executiva do Coep, Diná Bandeira. Boa tarde, Diná. Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos os ouvintes que nos honram aí com o seu tempo, sua dedicação aí, que nos prestigiam. Boa tarde a todos os convidados da mesa, Pedro, que nos auxilia aqui na técnica do rádio. É isso aí, Diná. E hoje nós temos dois convidados. Um surgiu agora, na última hora, aqui conversando com a Sassá, que é do Coletivo Negado, né, Sassá? Estava conversando, ela estava me fazendo um convite para esse final de semana. Boa tarde, Sassá. Boa tarde, Rui. Aí, a Sassá que é paulista, carioca, gaúcha, né? Uma característica dos estudantes agora, que eu acho muito bacana nas universidades que tem acontecido essa convivência, essa globalização brasileira, né, Sassá? Cada um absorvendo um pouco da cultura de todo mundo, né? Beleza. E boa noite, rádio ouvintes. Boa tarde, Sassá. Boa tarde. Nós estamos ouvindo. Eu sou do programa Escambo aqui, ele é à noite, eu estou acostumada com a noite. Desculpa, gente, boa tarde. Tá bem. Mas isso aí, sou companheira aqui também do programa Escambo, que é à noite, todo sábado à noite, com o Coletivo Negado. E aí, como o Rui estava comentando, né, no verão do ano passado, eu mais alguns colegas do curso de cinema e mais um colega do curso de letras, a gente realizou um trabalho no Barro Duro, que foi de fazer um documentário. E a gente chegou com uma ideia, mas acabou que o fruto foi o que os moradores, o que os frequentadores do bairro queriam falar, né? E virou o documentário Barro Duro, que a gente está tentando exibir em tudo quanto é lugar de Pelotas. Já foi exibido até no Ceará também, em eventos, assim, no Ceará e em São Paulo, fora do Rio Grande do Sul, né? Já exibimos eles em Porto Alegre também, que é um pouco, assim, tem relato de moradores, de comerciantes, da mãe Nessi, né? Que é a mamãe de santo, e tem... que frequenta o Barro Duro desde o início, foi uma das fundadoras da Gruta de Iemanjá, e de um pescador. E também tem a festa de Iemanjá, assim, que é uma festa popular brasileira, acontece em todo o Brasil, e tem aqui em Pelotas, né, que o Rio Grande do Sul é o segundo estado com mais declarantes de religião de matriz africana e é o estado com mais pessoas brancas. E a gente, curiosamente, assim... E, enfim, o filme vai passar dentro do programa Nação, que é um programa da TVE do Rio Grande do Sul, que fala sobre a cultura negra, cultura e educação negra, né? E vai passar também a lenda do Nioro, que foi a ideia com que a gente chegou lá no bairro, que a lenda do Nioro é da Maria Helena Vargas, que era uma militante do movimento negro aqui de Pelotas, uma professora, e ela criou essa lenda por que o nome Barro Duro? Porque o nome do bairro é Balneário Nossa Senhora dos Prazeres. Mas de onde saiu esse Barro Duro e toda a história de preconceito que sempre teve, que até um pouco tempo atrás era chamado de Planeta dos Macacos, porque tinha sua maioria de moradores negros. E o filme traz um pouco de tudo isso. E o pessoal da produção do programa Nação, eles fizeram um clipe, né, para contar um pouco da lenda do Nioro. Ficou muito bonito e tá bem emocionante, assim, de dar arrepio. E o filme também é exibido dentro do programa. Enfim, é um programa Nação especial Barro Duro, assim, cultura negra em Pelotas. Tá bem lindo e é bem bacana, assim, a gente conseguir colocar em destaque aqui em Pelotas, sabe, e referente a isso, contando um pouco dessa história que pouquíssimas pessoas conhecem, como é que é lá a realidade e tudo isso que engloba essa energia mística de lá. É sábado, né? Vai ser sábado na TVE do Rio Grande do Sul, 12h. E para todo o Brasil, quem está escutando aí pela internet, que a TVE do Rio Grande do Sul é outra, né? Na TV Brasil, no dia 25, às 10 horas da noite. E também vai ter reprise. Eu não sei dizer agora o dia do reprise, eu acho que é uma segunda-feira. Mas é uma sexta-feira na TV Brasil, 10 horas, dia 25. Repetindo, na TVE Rio Grande do Sul, sábado agora 12h, e na TV Brasil, dia 25, 10 horas da noite. Vai estar aí, ainda bem que a gente está conseguindo colocar
esse trabalho na televisão, assim, que muita gente, eu quero ver. A gente está tentando distribuir ele a bicicleta nos bairros e eventos e nas escolas. A gente ainda não disponibilizou porque a gente está querendo fazer um recurso didático para ser exibido nas escolas, assim, também para falar sobre racismo, preconceito religioso, questão ambiental também. E sábado agora no programa Escampo, que é de 7h30 às 9h, a gente vai tentar trazer o Ivan, que ele tem um projeto junto com a FUG para engordamento da orla do Barro Duro, para saber como é que tá esses trâmites aí, essas conversas, esse projeto que já tem há anos e não é realizado na cidade. Na real, o que é feito lá é tudo feito de qualquer forma e nunca adianta, e a cada chuva que dá, um pouco mais é engolido da orla do Barro Duro, né? E a gente está tentando tratar... é um pouco complexo, né? Preconceito religioso, racismo, questão ambiental, mas o Barro Duro eu acho que tem que tratar desses temas e tem que ser mostrado e tem que ser resgatado tudo isso e valorizado também. Muito bom, parabéns aí à equipe. Só queria entender, assim, qual é a produção de quem? Qual é o curso, quem orientou, assim, quem é que está coordenando esse projeto? Assim, não foi bem um projeto. Existe uma cadeira ali no curso de cinema que se chama Realização de Cinema Documentário. Que aí quem fez História e Teoria do Cinema Documentário pode fazer essa cadeira. E tem o Caio Mazzilli, que também já foi companheiro aqui da Rádio Com. Ele pegou essa cadeira e eu já tinha feito uma outra. Aí ele, Sassá, eu fiz um trabalho lá no Barro Duro e o pessoal lá do bairro estava falando do ponto de energização do Barro Duro. Você que conhece, o que é esse ponto de energização do Barro Duro que é lá e tal? Eu falei, então, o Barro Duro tem toda essa história, tem a lenda do Nioro, eu apresentei para ele, e tem a maioria de moradores negros e tem a festa de Iemanjá, e tem essa questão religiosa que na real acontece o ano todo, assim. Tem questão que vira água salgada, tem água doce, e tem essa ligação muito forte com as religiões de matriz africana. Vai ver que essa energização que te falaram são esse tipo de energia, sabe? Das religiões de matriz africana, e essa ligação que as pessoas têm com a natureza, que lá tem água doce, água salgada, tem as matas, tem o vento, tem a ligação com todos os orixás ali, né? E vai ver que é referente a isso. E aí ele, pega essa cadeira também, leva essa lenda lá e vamos pesquisar e vamos fazer sobre isso. E aí a gente colou e fez o grupo que se formou na sala também, a galera abraçou, assim, fez com o trabalho com muito amor, tanto é que ficou um trabalho muito bonito mesmo, assim. O filme já foi exibido em vários lugares, a gente sempre é elogiado, ainda bem, e ficou bem bacana. A gente tentou fazer da melhor forma possível, e o que os moradores, o que as pessoas que a gente conversou queria dizer, sabe? 15 minutinhos só, assim, mas que era o tempo que era para ser da cadeira, né? Era 15 minutos, porque quando a gente botou todo o material, tem que ser uns 40 minutos, mas ficou só 15 minutos, que era o que tinha que ser, e a gente tentou botar o máximo possível, assim. E as imagens da festa de Iemanjá também ficou bem bonita, que é uma coisa que é demonizada, né? As religiões de matriz africana, e mostra que é uma religião como outra qualquer, com seus cultos e como, entendeu? E também tem suas belezas. E a gente tentou mostrar isso. Beleza, Sassá. Então tá, se quiser continuar com a gente agora, aqui eu vou bater um papo com o professor Renato Rochefort, né? O Renato Rochefort é um conhecido, um amigo de muitos anos, né? Que quando a gente fala em Renato Rochefort aqui na cidade, né? No estado, e em muitos lugares do Brasil, a gente relaciona diretamente a voleibol, né? Um dos responsáveis aí por a formação de muitos atletas, né? Sempre envolvido em projetos, né, relacionados ao esporte, né? E para mim é muito bacana essas oportunidades aqui na rádio, né, Renato? A gente estava conversando antes, que é as possibilidades da gente trazer as pessoas, que a gente tem uma convivência, né, que tem uma harmonização, né, em conjunto, principalmente aqui na Rádio Com, que tem essa possibilidade da gente discutir na questão educativa. Mas antes da gente começar a falar de voleibol, eu gostaria que o Renato contasse um pouco da história, né, para chegar até o professor de educação física, onde é que ele estudou, de onde é que ele é, para os ouvintes, e eu também ficar sabendo, né, Renato? Boa tarde, colegas da mesa, é um prazer imenso, ouvintes, estar aqui. Olha, Rui, a minha história, assim, na verdade, com o vôlei, ela começa
com o voleibol, ela começa com o jogo, o voleibol, ela começa na minha chegada à universidade. Na escola também, mas de forma mais organizada na universidade. Eu sou natural daqui mesmo, né? E com a universidade, porque primeiro, meu primeiro emprego, vamos dizer assim, foi no SESI. E no SESI eu fazia um trabalho, pouca gente sabe disso, de organização de competições. E aquilo me incomodava, um trabalho burocrático. Eu ficava atrás de uma mesa, organizava carnês e jogos e tal, e ficava controlando. Já era da educação física? Já formado, já. Estagiário antes de formado, e em seguida, deu acaso, formei, teve um concurso no SESI, eu prestei o concurso e continuei. E aí, mas fiquei ali 2 anos e pouco. Não tinha o ginásio na época que eu estava lá ainda, né? Era uma ideia, era uma quadra de cimento. E eu teimei tanto que eles me deixaram trabalhar com crianças ali, eu não podia, na quadra de cimento. Então eu pegava e atendia aquela a criançada ali da tablada, Bom Jesus, pegava um pouco de Pestano e tal, aquele entorno do próprio SESI ali, e muita gente boa passou ali, rapaz, muita gente boa passou ali, principalmente no futebol. Muitos conhecidos aí, jogadores, depois um exemplo deles é Betão, por exemplo, jogou no Pelotas, jogou no Internacional e tal, que eu lembro assim. Mas aí, Rui, na verdade, a chegada à universidade, já na época, né, posso dizer assim, com o entendimento de que uma universidade pública como a UFPEL, ela tem que oportunizar espaços à comunidade que a sustenta, né? Eu não consegui entender a universidade sem projetos comunitários. E eu crio lá isso quase 5 anos depois, porque eu também saí, fui morar em Santa Maria em função de mestrado, em seguida, e quando eu retornei em 85, a gente criou o chamado Projeto Voleibol, que vive até hoje, nunca parou, atendendo crianças. Ele foi trocando, assim, foi mudando de algumas nuances lá e chegasse a participar junto, entre 80 e 85, ali fez convênio com o Brilhante, teve um braço mais competitivo, mas sempre oportunizando, né, o espaço e abrindo o espaço da universidade para a criançada com práticas no voleibol, a partir de projetos de extensão. E ocupando aquele espaço sempre de forma gratuita também, né, com a criançada que está ali na volta, pelo menos estão ali numa atividade orientada, abre espaço para os estudantes como campo de estágio, de prática docente, né, de fazer sua formação já durante o curso, não ter que esperar ao final, os estágios, enfim. Então é com esse objetivo, né? E, claro, né, Rui, nesse caminho tinha um caminho paralelo que era o caminho das equipes, né, de trabalho de competição. Eu posso dizer com muito orgulho que eu passei em todos os clubes de Pelotas, sem exceção, sempre junto com a UFPEL, sempre junto com a UFPEL, sempre um projeto didático-pedagógico encostado, fosse na área das crianças, fosse na área competitiva, porque nós temos os dois públicos no curso, né? Então é isso, né? E talvez aquele tempo nosso de Brilhante, se a gente for falar na área competitiva, tenha sido um dos melhores que a gente pôde passar aqui na cidade. Hoje o Master tem representantes daquele nosso grupo, tu estavas lá até há pouco tempo, e a gente continua fazendo trabalhos e abrindo espaços onde se pode, lá com a UFPEL, nos espaços que a gente tem, né? Hoje a gente já está começando a utilizar o antigo prédio da ABB, tentando adequá-lo, é mais central para as crianças, para os adolescentes fica mais fácil, menos risco. Lá no antigo SESI é muito perigoso, à noite principalmente, então tem todo aquele entorno ali, tem que ter todo um cuidado de sair em grupo e tal, enfim. E aqui na ABB um outro núcleo que é mais central, né? Mas estamos aí, Rui, continuamos na batalha. Sim. Eu queria fazer uma colocação, Renato, com relação assim, ao esporte, o voleibol, como função social e como função medalhística, vamos dizer assim, né? Fazer uma comparação, né? O atleta encerra sua carreira hoje aos 16 anos, né? No auge da forma física, praticamente 90%, 95% para de jogar voleibol, ou seja, basquete, né, handball. E porque a universidade não tem um projeto, né, que dê uma oportunidade de se destacar. Alguns estados, por arrecadarem mais, né, de repente algum imposto, investem, né, através também apoiados pelo SESI, por os outros projetos. Por que houve assim essa diminuição assim da questão social? Porque a gente sabe, por exemplo, né,
que o voleibol, principalmente, né, pela função do coletivo, né? Aí o coletivo negar, tu não consegue jogar sozinho, né? E isso é uma coisa que fica para o resto da vida, né? A questão do ensinamento do vôlei, mas as políticas públicas, por que não avançou isso? Aliás, regrediu. Nós temos atletas de ponta, nós temos campeões olímpicos, mas não temos o esporte com a sua função principal nas escolas, né? O que está acontecendo? Assim, olha, eu sei, a gente pode talvez pegar a análise aqui por algumas vertentes, né? Mas eu te digo assim, ó, eu vou te dar um exemplo bem caseiro, assim, bem nosso da UFPEL. Até um tempo atrás, eu acho que isso merece até estudo, até um tempo atrás, nós tínhamos fila de espera, com crianças, adolescentes e tal, para ingressar nos projetos. Nosso espaço era reduzido, tínhamos um número de vagas. Hoje, sobram vagas. Nós não temos praticantes. Segundo aspecto, interno, própria universidade, eu cheguei a ter que fazer seleção de estudantes, avaliação, entrevista, uma coisa burocrática, sabe? Porque tinha mais estudantes querendo entrar nos projetos do que vagas. Hoje, eu fico de joelhos na porta das salas vendo se eu consigo estudantes da universidade, da escola de educação física, se quiser, para participar dos projetos. A ESEF tem uma disciplina chamada PCC, que é prática como componente curricular, que conta ponto nas licenciaturas, eles têm que fazer um determinado número para poder formar-se. Abro ali 10 vagas, 15 vagas para estudantes, tem 2, 3 no semestre, assim, né, para vir trabalhar nos projetos. Então, assim, acho que tem uma questão de cultura hoje muito forte, né, aí por detrás. Eu observo estágios também, principalmente de sexta a nona, né, nas escolas, acompanhando os nossos estudantes. E eu tenho notado e tenho discutido na ESEF com os alunos que a educação física, até um tempo atrás, ainda era uma disciplina, artes, educação física, né, ainda eram disciplinas que chamavam a atenção dos estudantes. O que eu tenho visto agora? Nem isso mais. E na educação física está acontecendo um fenômeno interessante, que aí a minha área eu posso falar com propriedade dos lugares em que eu observei, escolas públicas todas. Futsal, o futebol, como eles chamam na escola, que engloba os dois, né, o futebol de campo e o futsal. Basquete, vôlei, handebol, não está dando mais ibope em escola nenhuma. É impressionante. É impressionante isso. Isso tem que ter estudo, aí tem que pesquisa, alguém tem que começar a trabalhar em cima disso. E aí, o que ganha espaço, né, nas escolas, na educação física? Lutas. Quem trabalhou com lutas, por exemplo, né, noções de defesa pessoal e tal, isso deu um maior ibope. Esportes de raquete, impressionante, eu vi crianças pegando caderno para jogar naquela bolinha, caderno de capa dura, porque não tinha raquete para todo mundo, como gostaram. Então, a capoeira continua. A novidade, assim, né, o novo. Então, a gente acha que precisa repensar, e aí acho que está o aspecto social, né? Como que eu atinjo lá aquela população lá com o voleibol, com o basquete, novamente, né? Criando o desejo, o gosto por essa prática, assim. Eu sempre, eu por formação e por autores que acredito, eu digo que é por afeto. O que falta é afeto, é carinho do professor, né? Mas também falta afeto no sentido de afetar, de cutucar, né, as pessoas. Não só de abraçar e sacudir. Então, afeto nos dois sentidos. Porque por uma série de fatores e da conjuntura e da vida docente, que não cabe discutir se está errado, se está certo, senão as pessoas sabem, a educação física foi virando, né? foi se tornando mais uma atividade do que uma disciplina e foi perdendo o campo, né? Então, por exemplo, Pelotas, tu tens né? Em casa eu também acompanho professores de educação física e as escolas fomentando, assim, o Brilhante nasce lá naquela época de 80, 85, de uma ideia, conversando com o Sérgio Ferreira, que a gente quase passou uma rasteira no Colégio São José, que foi a base daquele projeto, que eles formavam na escola e que precisavam evoluir e tal, e eu disse, a universidade pode entrar, mas precisamos de um clube, aí o Brilhante aceitou e tal, só que naquele mesmo ano
veio aquela lei que atleta federado não podia jogar campeonato. E o São José, como é que tinha cedido mais jogadores na época, foi um loqueiro. Justifica daqui, justifica dali. Foi muito complicado aquela situação. Mas as escolas, a gente via campeonatos escolares maravilhosos, assim, né? E hoje a gente não tem, está muito difícil, assim. E da mesma forma, Rui, só para fechar, assim, porque eu sou muito conversador, né? Daqui a pouco eu tomo conta, já estou tomando. Eu vejo o Master, por exemplo, né? Eu acho que eu vejo um hiato tremendo, assim, entre o Master, um grupo que está chegando aí, mas que eu não sei se vai continuar, que nem esse grupo, e um nada aqui, um vazio, assim. Hoje o grande brinquedo da educação física nas escolas que eu fui, pelo menos, é o telefone celular. É uma pena, né, Tina? Lamento. É lamentável. Eu estava pensando aqui, professor Renato, que essa situação que eu concordo com o senhor quando fala que existiu um grande movimento social que mudou os interesses, né, inclusive, entretanto, em salas de aula, mas basicamente a motivação do mestre, do professor, ele é fundamental. E nós não podemos ficar acomodadas, porque nós já estamos também com um reflexo negativo. Por exemplo, a ausência de um exercício físico da educação, das aulas de educação física, né? E nas escolas, assim, públicas principalmente, elas estão aí nas estatísticas da obesidade infantil. Então, isso se reflete. Nós estamos com nossos jovens em função de só estarem no celular e em frente do computador com problemas de saúde hoje. E de alguma forma, a universidade vai ter que trabalhar nessa história da motivação, que começa lá na escola, vai ter que continuar. E a gente pode ter que pensar, né, em projetos que motive o professor, o colega que está saindo da universidade, que ele tenha essa percepção, né? Que deve-se continuar batendo nessas teclas, né? Porque isso está afetando diretamente a saúde das nossas crianças. E a universidade, o professor de educação física, ele tem sim a ver com isso. Não sei o que a gente podia estar pensando ou fazendo, porque é a mesma coisa que as práticas de música. Por exemplo, quando falando em competição, nós já realizamos nós tentamos fazer por 5 anos um festival de música em Pelotas. A gente só conseguia motivar ou mobilizar 8, né? De 8 a 10 escolas, né? Sendo que Pelotas tem 123 escolas. Então, o que está faltando? Assim, a universidade, ela tem alguns colegas, principalmente na educação física, porque é interessante que se coloque assim, nós trabalhamos em laboratórios, né? Então, por exemplo, eu coordeno um laboratório chamado LABESP, que é o Laboratório de Ensino, Pesquisa, Extensão e Esportes. Então, a gente estuda ali os esportes nas suas diversas manifestações, né? Escolar, de lazer e competitivo. Existem outros laboratórios que se preocupam com essa temática. Por exemplo, nós temos lá um laboratório coordenado pelo professor Vomar, que trabalha com medidas e avaliação e tem feito vários projetos nesse sentido, assim, né? Aberto projetos. Outros setores da universidade, principalmente lá no curso de doutorado da epidemiologia, existem trabalhos que estão trabalhando com cortes, né, de nascimentos e trabalhando, acompanhando isso na área da saúde pública, com dados bem interessantes, inclusive de fracasso escolar com o pessoal da FAI e de epidemiologia, no sentido mais amplo lá com eles na medicina. Então há, sim, um trabalho, há uma preocupação, né? Nós lá na ESEF, assim, um grupo nosso lá que está trabalhando principalmente nessa questão de estágio, a gente tem discutido não só a educação física, mas a escola de uma maneira mais ampla, né? Então, assim, a mim me parece que é a escola que não tem mais graça para as crianças, que não faz mais sentido para eles. Exatamente, é isso mesmo. Aquilo não tem sentido nenhum, mas não é a educação física, é a matemática, é o português. Eu vou dar um exemplo de uma escola que eu estava... As artes, né? Nunca teve, que antes os nossos pais nos cobravam mais, e hoje em dia nem os pais de agora já não acreditavam naquilo e também não vão, sabe?
E tem toda essa interatividade também do mundo globalizante e tecnologias. A escola é feia, gente. É escura, é mal cuidada. É assim, eu estou lá, é impressionante. As pessoas têm uma gana, uma vontade, eu vejo assim nas coordenações e tal, mas há uma coisa mais forte, não chega o recurso, não tem como fazer as coisas, e aquilo vai passando e a gente está no pátio e eles dizem assim, ai, professor, graças a Deus eu estou no último ano, eu vou dar as costas para isso aqui, não sei. Como se um mundo novo viesse aí, e aí cai na universidade e vai ver que não é nada disso, que é talvez uma continuidade. Ele replica muitas vezes, né? Os hábitos. Eu acho a escola, Rui, sabe? A escola está doente, assim, muito doente. Nós vamos continuar esse bate-papo aí, temos que ir para um pequeno intervalinho. Com os apoiadores. Rádio Com 104. Não se deixe levar. Subverta. Rádio Com 104.5 FM. Retornamos então com a Rede Coep de mobilização com os nossos convidados Renato Rochefort, da Universidade Federal de Pelotas, e a Sabrina, né, do Coletivo Negado, que está saindo, mas espera só um pouquinho aí que nós estamos com o Paulo Fonseca, o nosso cirurgião dentista, na linha. Alô, doutor Paulo, boa tarde. Alô? Alô, doutor Paulo? Alô, doutor Paulo? Alô, doutor Paulo? Olá. Alô? Já estamos na escuta aí, não? Olá. Na escuta, tá dando um microfone aqui, eu não sei se sou eu ou é tu. Olá. Oi? Tá escutando? Sim. Então tá. O que tá vendo então? Tá. Boa tarde, doutor Paulo. Fala Tudo pra ele bem, baixar o né? rádio. Baixa um pouquinho, tu tá com algum rádio por perto? Não, tá aqui estou longe, estava trazendo. Eu? Agora já deu. Como é que é? Doutor Paulo Eu Fonseca. já Que nos áureos tempos da praia jogava seu vôleizinho também. Alô? Grande figura, né? Alô? Paulo, tô te escutando. Tá escutando a gente? Sim, tranquilo. Então tá, pode falar então, meu irmão. Então tá, boa tarde para vocês, um abração aí pro grande amigo professor Rochefort. Ensinou a gente a jogar vôlei, espetáculo. Diz que a gente era pequenininho, ele já nos dava aula lá numa dele. Vamos falar então sobre a nossa dica odontológica de hoje. Beleza. Com essa leve mudança de temperatura pela manhã, já uma refrescadinha, já acontece dos pacientes chegarem e dizer que estão sentindo os dentes sensíveis. E começam, quando eu escovo pela manhã, quando eu respiro o ar mais geladinho, já me dá uma sensibilidade, tem dor. Isso é um fato importante que o paciente não deve achar que não é relevante. Porque muitas vezes a sensibilidade dentária ou dentinária, que é a região interna do dente, pode ter relação com vários fatores. Então, se você começar a sentir uma leve sensibilidade, uma dor ao respirar em dias mais frios, ou tomar um líquido gelado, quando vai comer algum doce, procure o seu dentista, porque pode não ser simplesmente aquela sensibilidade pela agressão do fator externo. Pode estar relacionado com alguma cárie escondida entre os dentes, a própria retração da gengiva, que deixa a raiz de fora. Então deve ser levado a sério. Procure o seu dentista, porque às vezes um pequeno probleminha que a gente pensa ser com o relato da sensibilidade está ocultando um problema bem maior. Então a dica de hoje é essa: se você começou com mudança de temperatura, tomando líquido gelado, qualquer estímulo que lhe dê uma sensibilidade dentária, procure o dentista, porque muitas vezes a sensibilidade é o alerta, o alarme que ligou de um problema maior. Ô Paulo? Sim. Tem um questionamento de um amigo meu, que eu não lembro o nome, mas eu lembro da pergunta que ele falou, que sobre a relação com a retração da gengiva. Por que acontece isso? Várias possibilidades, vamos dizer assim. Primeiro, que é muito comum, escovação com força no sentido errado, vamos dizer assim.
a pessoa naquele ligeirão, na pressa, na correria do dia a dia, não faz o movimento correto de escovar gengiva quente e faz aquele movimento tipo serra a serra e com uma força exagerada, até pela corrida, né? Então a pessoa leva 30 segundos para escovar os dentes, não tem mais tempo para perder, entre aspas, e acaba machucando a gengiva. Então, uma autoagressão. Segundo, outra possibilidade, escovas muito duras. Às vezes a pessoa tem a crendice de que a escova macia, ou a esta macia, não vai limpar corretamente a dente boa, então vou escovar com uma escova, uma cerda mais dura, que é para limpar bem. Errado. Isso aí machuca a gengiva. Sempre use escova macia. Até porque se a placa já calcificou e virou tártaro, só o dentista tira, não vai conseguir remover com a escovação. Então, a técnica, a dica, outra dica, procure o dentista para limpezas periódicas. Prevenção, para que não deixe a placa calcificar, virar tártaro e aí leve a uma agressão na tentativa de remoção desse tártaro. Além do que também, muitas vezes temos perdas prematuras de dentes que acabam mudando a mordida, a oclusão, que causam traumas sobre esse dente e a gengiva retrai devido à perda óssea. Valeu então, Paulo. Obrigado. 2 dicas numa, já tá. Saiu ganhando hoje, hein? Não, é bom, isso é bom. É bom, sempre interessante quando existem perguntas dos ouvintes. Que já serviu pro Renato aqui, que ele tava balançando a cabeça. Eu acho que a informação foi interessante, né, Renato? Eu sempre achei, Paulo, que escova dura que era boa para o tártaro. Fazer musculação junto. Pobre dentino. Não, é como a gente fala a nível do bom humor com os alunos, assim, ó, força se faz na academia. Aumenta a carga um pouquinho se quiser fazer força. E escovadura é excelente para limpar rejunte de azulejo. É bom. Claro que isso aí dentro do bom humor, porque sempre é bom dar uma desconto. Temos que tratar a gengiva e o dente como aquele namorado ou namorada que recém começamos a relação. Só carinho. Bem. Obrigado, Paulo. Ok, um abraço a você. Um abraço, bom trabalho. Tchau, Paulo. Paulo Fonseca, nosso amigo aí, né? Que a gente conheceu lá do vôlei, né? Um tempão, né? Um tempão. As dicas são sempre ótimas. Eu sou uma das que mudei também. Na hora de comprar a escova de dentes, eu fico imaginando, não pode ser nem média. Eu nunca usei dura, mas eu usava média. Não, tem que ser macia. O Paulo manda usar macia. E isso é muito importante, assim, essa participação aí do Paulo Fonseca nesse espaço, e educação e saúde, tudo junto, né, professora? Nós passamos então a palavra aí para a Sassá, que está saindo. Não almoçou ainda, né, Sassá? Tá branquinha aí, tem que comer alguma coisa. Não, está de boa. Não, fica o convite, né, pessoal? O filme aí que a gente produziu, né, a gente utilizou dos equipamentos da universidade, tu tinha perguntado, né? A distribuição ficou por mim e por Caio mesmo, por isso que eu falei, a gente de bicicleta ali, tudo quanto é lugar e fazendo os contatos. Mas o documentário não está à venda, né? A gente pode comprar o DVD? Não, a gente distribuiu assim para as pessoas que deram a entrevista, e a gente vai disponibilizar ele na internet. Como eu falei, a gente está querendo fazer um plano metodológico para serem exibidos nas escolas e ter um plano de aula, assim, para falar sobre racismo, intolerância religiosa, meio ambiente e sobre a história mesmo da onde você vive. Assim, fazer esse trabalho, né? Porque a gente tem um problema seríssimo na educação brasileira, que as pessoas não conhecem a história do próprio país. E a gente, pelo menos, fazer isso no micro para as pessoas já irem tentando saber fazer isso no macro. E lá no Barro Duro, assim, eu sei que tu está com pressa, mas eu queria saber, no Barro Duro vocês já fizeram essa transmissão, assim, para a comunidade geral? Porque, com certeza, também as pessoas moradoras do Barro Duro não conhecem, né? Não, a estreia do filme foi no segundo festival de cultura ambiental do Barro Duro, que tinham feito uma estrutura, a gente pediu um telão, foi um evento, acho que foi até da prefeitura com o Alphaville, a gente nem sabia, porque senão a gente não teria se vinculado. Foi o segundo festival de cultura ambiental do Barro Duro, que a gente sabe, pelo menos eu que vim mais lá de cima, eu sei mais ou menos o que é o Alphaville e o que ele faz na volta da onde está sendo construído. E depois quando a gente chegou lá,
Mas a gente ficou... Tipo, poxa, vamos aproveitar esse momento de reunião ali do bairro. E mesmo assim, o evento teve uma recusa dos moradores do bairro, assim. Mas a estreia do filme foi lá. A gente já foi na casa das pessoas que moravam lá. Olha, a gente vai estar exibindo o filme. O Paulinho Pescador não estava lá, ele estava pescando na época, mas os filhos dele viu. O Nando não foi, mas a gente já deixou uma cópia com o Nando. Tem cópia com a Marília. Na Mãe Desci, a gente exibiu no terreiro dela. Quando teve uma pré-reunião da Conferência Municipal dos Povos de Terreira, e a gente exibiu lá para outras lideranças religiosas também. Ele foi exibido também na Conferência Municipal dos Povos de Terreira, que teve na Câmara Municipal em fevereiro. De Porto Alegre não foi, mas ficou com o pessoal da organização daqui de Pelotas, tinha uma cópia do filme também. E é isso, em breve a gente está querendo disponibilizar o filme, um clipezinho também com a Lenda do Nioro, da Maria Helena Vargas. Também foi exibido no Congresso de Pesquisadores Negros da Região Sul, primeiro que teve. Foi em escolas também, o Agosto Negro, que é um evento que a gente do Coletivo Negada faz. A gente tentou circular, inclusive a gente teve até recusa, assim, numa escola do Laranjal, a gente foi lá, levou, e aí a gente falou o conteúdo do filme, e aí no dia não deixaram a gente exibir. Numa escola do Laranjal, ali próximo. Teve também Semana Acadêmica da Pedagogia, teve uma aluna que achou um absurdo aquele filme ser exibido, porque mostrava a festa de Iemanjá, e já foi exibido também no Piquenique Cultural, em diversos lugares públicos, assim. A gente está tentando fazer o negócio circular, mas a gente só está esperando, a gente só está querendo ter um tempo para fazer esse plano de ensino para que ele seja usado nas escolas, e a gente também está querendo arrumar um edital para fazer um DVD, assim, com tudo, com a Lenda do Nioro, com o filme, com esse plano, já para, tipo, deixar tudo encaminhado e não falar como é que eu posso usar isso como um recurso didático, e a gente vai entregar tudo na mão ali e não ter como não trabalhar isso nas salas de aula, porque a gente sabe que tem a Lei 10.639, que é de obrigação, já é uma lei que fez 10 anos, de obrigação de ensino da cultura afro-brasileira e africana nas escolas, que não é cumprida, tem uma lei de educação ambiental que não é cumprida, e nisso, tipo, sabe? E tem a intolerância religiosa, que a cada dia parece que está ficando pior, né? E a gente, tipo, tem um país virado em cultura negra e que se recusa o tempo todo e extremamente racista. A gente está querendo, tipo, trabalhar isso, e é um trabalho que a gente fez, poderia ter deixado na prateleira. Beleza, a gente passou de semestre, mas não, a gente está tentando fazer isso circular e utilizar como uma ferramenta não só para a gente, mas pelo pessoal do Barro Duro ali, que a gente viu que era uma coisa que eles queriam mostrar para o resto das pessoas que não frequentam lá, assim, assiduamente. Mas aí fica o convite. Assistam o programa Nação no próximo sábado, meia-noite. Quem assistiu na segunda-feira, 8h30, assista de novo, porque ficou muito lindo. Vai estar lá a Lenda do Nioro, e o Barro Duro Pelotas vai estar na televisão, na TV do Rio Grande do Sul. E no dia 25, na TV Brasil, às 10 horas da noite, fica o convite. E estamos imensamente felizes nisso aí que ele está passando na televisão. E em breve a gente vai disponibilizar um site com tudo, foto de making off, e a gente quer em breve, assim. O que está demorando mais é o recurso, esse plano de aula. E a gente quer lançar um DVD, sim, que seria tipo um hiper presente. A gente já até tentou um edital, mas não conseguiu. A gente vai tentar aí um edital para fazer um DVD bem bonito, com tudo. Legal. Parabéns, então, pelo trabalho aí. Muito Vamos obrigada. aguardar para assistir aí. E agradeço também o espaço, todo mundo que está ouvindo aí, todo mundo que vai assistir lá o filme. Muito obrigada, Rui, pelo espaço aqui no programa. Sassá. Parabéns, volte sempre. Nós também podemos estar sugerindo em algum momento, se vocês precisarem, escolas, porque a gente tem um programa para escola, lá em Embrapa a gente já tem quatro escolas que a gente tem um projeto para trabalhar em 2014. De repente a gente pode também estar inserindo essa proposta de vocês nessa programação que está vinculada com a questão do meio ambiente também, né? Em função da Embrapa. Valeu, muito obrigada. Todos os espaços aí. Valeu, gente. Tchau, tchau. E fica o convite para sábado, meia-noite, todo mundo assistir lá o Barro Duro na TV. Beleza, Sassá. Vou ler uma notícia aqui para falar sobre o próximo assunto com o professor Renato Rochefort, que eu achei interessante aqui, que tem a ver. Vamos ver se tem a ver. O Butão produzirá apenas alimentos orgânicos, pesticidas, agrotóxicos e todos os químicos para controle de pragas serão proibidos no Butão. O país da felicidade vai investir em uma alimentação mais saudável.
pesticidas, agrotóxicos e todos os químicos que são utilizados para controlar as pragas na agricultura não farão mais parte da vida dos butaneses. Aí segue a reportagem. Eu quero fazer uma contradição, né, com o nosso Butãozão, que é o Brasil, um dos maiores consumidores de agrotóxicos, né, de veneno puro. E a minha pergunta, fazendo uma reflexão, passando para a área da educação física, Renato, por que a gente não consegue, às vezes, ou se tu conhece o sistema cubano de educação, né, que tem coisas boas e tem coisas ruins, o sistema americano, que tem coisas boas e coisas ruins, e esse nosso país que é tão poderoso, né, tão grande em todos os sentidos, por que nós não conseguimos chegar a um consenso em aplicação desses melhores momentos na parte, né, da educação física desses países? Olha, Rui, mais uma vez, assim, eu vejo que é uma confluência de questões, assim, que a gente teria que debater. Na verdade, se a gente olhar para a história, né, se a gente olhar para trás, assim, na história da educação, a educação brasileira, ela herdou nesses últimos tempos pacotes de programas prontos que não deram certo em outros lugares, né? Vários, inclusive para a universidade e para a educação pública. Por exemplo, na educação física a gente costuma dizer assim, tem lá determinado tipo de teste, tem lá uma tabela para os valores e tal. Não, para um pouquinho, esses valores aí foram feitos com uma população da Alemanha, não tem nada a ver. A gente acaba não conseguindo atingir aqueles índices, então tem que construir coisas baseadas na nossa realidade, né? Por exemplo, eu tenho feito na área minha específica ali com um grupo de estudos nossos lá, a adequação de tabelas por exemplo, na parte competitiva, nos grupos que a gente tem competitivo. Então a gente tem feito testes que são standardizados universalmente, mas a gente não vai naquela tabela dos caras lá, porque os nossos jogadores não alcançam o pior índice daquela tabela, em função das características da nossa população, de vida, de alimentação, etc, etc, né? Então, faz lá constrói tabelas com base naquela realidade, bom, aí as pessoas conseguem se enquadrar dentro dos dados, né? Então, a gente tem que fazer essa adequação. O pessoal nosso projeto, a gente tem contado com o pessoal da nutrição. Não, assim, efetivamente, né? Mas nos orientando e fazendo palestras para as crianças e tal sobre alimentação e tudo mais. Porque assim, as coisas, o mundo deu 350 milhões de voltas já desde a época que eu comecei e as coisas se repetem, eu vejo as mesmas coisas acontecendo. Eu me lembro de alguns de vocês lá, não o teu caso, mas dos menores ainda, lá que começaram, chegarem no clube e comer um cachorro quente daquele tamanho monstruoso com refrigerante 10 minutos antes do treinamento, assim, da aula, né? Aí tu falava pro cara, assim, o cara dizia, mas professor, eu tô morto de fome, assim, mas só comeu porcaria aí, cara, em horário inadequado, né? Nada, não tem relação isso que comesse com a tua saúde, nem com a atividade que tu vai fazer, né? Inclusão do horário. Então, é impressionante, assim, a gente fica vendo, né? Os jovens e adolescentes agora assim também não estão nem aí com essa preocupação. Então quando eles veem aquilo ali, as pessoas falando lá da nutrição, por exemplo, mas parece que é um negócio, mas isso devia ser o normal, né? Eu vou contar também para vocês um caso bem caseiro, assim, por força das circunstâncias, eu tenho um filho de 8 anos, no meu segundo casamento, e por força do trabalho da minha esposa e meu, ele foi praticamente com 8 meses, ele foi para uma escolinha lá no próprio Laranjal. E nessa escolinha, por incrível que pareça, assim, às vezes a gente vê, era muito pequenininha e tal, ele aprendeu ali. Hoje, o meu filho, às vezes, ele surpreende os garçons, por exemplo, nos restaurantes, né? Por que é comum uma criança hoje? Coca-Cola, tomar um refrigerante, né? Comer coisas, batata frita e tal. E o meu filho pede tomate, alface, água ou suco. Mas ele teve uma educação assim desde pequeno nessa casa lá que o acolheu, assim, né, que praticamente o criou. E ele traz esses hábitos saudáveis até hoje, assim. É interessante. Então, vê como dá, né? Como pode. Funciona, precisa ter orientação e tal. Mas há todo um mundo globalizado aí fora, muito forte, e aquela caixa, né? Que todo mundo tem em casa o tempo inteiro, né? Nos levando para o lado o incorreto, assim. E eu não vejo
sinceramente, assim, eu não quero afirmar, assim, mas como um observador externo, eu não vejo, assim, que existam disciplinas que tenham se preocupado bastante com isso, né? Principalmente lá no ensino básico e tudo mais, para que as pessoas saibam se alimentar melhor, escolher melhor as coisas. E é como tu falasse, que vai fazer o quê? A indústria pressiona. Nós vivemos num país que é uma sujeira a alimentação, né? Infelizmente, nós vamos ter que ir para o botão, né? Para comer coisas saudáveis, né? E essa questão de repente até, né, Renato, eu não sei, na questão da análise mais profunda da questão curricular do professor, né, da universidade, do ensino médio, e eu não sei, porque parece que cada escola adota uma linha direcionada claro, as particulares para manter o aluno lá, né? Mas e aí não querem cobrar algumas coisas porque vão perder. Por outro lado, os pais não querem que os filhos sejam cobrados às vezes, né? O filho tem que ser bom, ele não pode ser chamado a atenção. Então é complexo essa questão da educação, né? Mas eu acho que se a gente pegasse os bons exemplos, né? Eu falo em Cuba, eu posso estar completamente errado, mas eu não sei como é que funciona o sistema de Cuba, né? Eu gostaria até de conhecer, de repente ainda vai ter uma oportunidade. Mas se eu vejo uma Olimpíada, sabe que a gente que é do esporte, assisto tudo, né? Eu digo vôlei e atletismo, eu digo, mas como? O país, me veio um cara fazer uma marca dessas com um time desses, né? Com uma gurizada de 15, 16 anos aí. Como é que acontece isso? Eu não sei. Como é que é o sistema lá? Tu sabe, Renato? Não, alguma coisa assim, em função de contatos com alguns professores cubanos que andaram por aqui, e então eles acabaram nos mostrando o cuidado, assim, né? E o carinho que o governo cubano tinha com essa área da saúde e a área da educação, né? E o esporte, ele era vinculado a esse cuidado, né? É uma ilha pequena daquelas com resultados impressionantes, né? Impressionantes. E a gente percebe as pessoas são saudáveis, né? São fortes, né? São fortes, são saudáveis, são alegres e tal. E, como disse o professor, que tem muita tristeza e tal, assim, mas há um trabalho. Eu fiquei sabendo de algumas coisas de Cuba nas conversas com eles, que eu não sabia. Por exemplo, as universidades cubanas, elas são sazonais, assim, né? Os cursos, né? Por exemplo, nós temos aqui ingresso para educação física todo ano, para medicina todo ano, para odonto todo ano. Lá não, lá é demanda. Tem muito médico? Não abre medicina. Abre o que precisa. Precisa nutricionista, então vamos abrir. Aí que eles nos contando que funciona assim, né? Eles não incham assim o setor era, né? Não sei se ainda continua. Naquela época tem uns bons 10 anos, 9 anos dessa conversa. E assim também como sistema escolar, né? Então há uma preocupação com várias áreas, né, disciplinares, assim, né, que envolvem tanto os conteúdos produzidos universalmente pela humanidade, aí, matemática, português e tal, e ele dizia com muita adequação, ele dizia assim, com muita dose de realidade, né? Então eu imagino que nessa frase a matemática é trabalhada de acordo com as vivências do cotidiano das crianças, o português também, ele não está dissociado, né? A escola parece um castelinho lá e não tem nada a ver com o que está para fora do muro dela, né? Então, me deu a entender isso. Assim como outras disciplinas que ele chamava de quase que uma transdisciplinaridade, assim, que eram outras áreas que tinham conteúdos obrigatórios, assim, né? Como saúde, higiene, alimentação, ele falou, entre outros. Então, eu não sei, Rui, assim, mas imagino que sejam temas. Não sei se disciplinas, mas temas eu sei que são abordados, né? E talvez a população cresça com isso e tal, e vá levando esse hábito, porque a gente vê no esporte aparece, né? Da cultura lá. Mesmo agora, tu ainda vê com menos frequência agora, né? Mas tu ainda vê saltadores, atletismo. Que aí acabou, né? Hoje essas redes do Fest aí chegaram em tudo que é lugar, até nos mais inimagináveis, né? Renato, eu queria te perguntar agora sobre esse projeto aí de voleibol sentado, é isso que está acontecendo lá? Uma das novas portas assim que a gente está abrindo é essa, né? Com
cuidado, né, em função do conhecimento, mas na verdade é um projeto que concorreu ao edital ProExt e do professor Alexandre, e no qual eu e o professor Mário Azevedo fizemos parte. E estamos na fase de aquisição, né? Já fizemos todo o levantamento de preços, os 3 orçamentos, o dinheiro já está disponível, então estamos na fase de aquisição dos equipamentos todos. E aí estamos estudando quais serão os primeiros que nós vamos atender, né? Alguns já estão solidificados na Unesef, como o basquetebol em cadeira de rodas, fortíssimo, fortíssimo. Custou, as pessoas, os próprios cadeirantes tinham receio de ir lá, aquilo foi um trabalho de formiguinha. Hoje, para-girgues, jogam fora, o grupo é espetacular, né? E para não mexer com esse grupo, tu sabe muito bem essa função do esporte, vou lançar um voleibol sentado, aí os cadeirantes de basquete vão querer jogar, aí tu faz um projeto aqui, desvazia o outro, não, então vamos, aí nós ficamos sabendo de um dado legal de tratar aqui. Isso foi me dito pelo professor Mário e pelo professor Alexandre, que conversaram com o Sérgio, foram atrás de dados de crianças em idade escolar que possuam alguma deficiência na cidade. O número é impressionante. Então nós vamos focar aí. Nós vamos abrir o núcleo, a ideia do Alexandre é com essas crianças. Primeiro, para eles virem brincar naquele espaço. Se por acaso ali aparecerem jogadores e tal, a gente avança. Mas a ideia é dar um espaço orientado para que esse pessoal possa jogar e praticar. Vôlei sentado, o basquetebol, o goalball e o futebol, o futsego, né, que tem uma pequena diferença nos dois, né? O goalball é aquele que tem, acho que é para, eu não sei bem, eu tenho medo de dizer isso, depois de dar um fora aqui, mas eles têm diferenças, alguns enxergam um pouco, têm alguma noção e os outros não enxergam praticamente nada. O tênis e esportes de raquete, né, vão estar participando também, e a natação, principalmente com o Alexandre lá, né, que já tem um trabalho que iniciou. Então vamos trabalhar com escolares da rede municipal e estadual da cidade, abrindo os espaços. Muito possivelmente seja no antigo prédio da ABB, pela acessibilidade, tem rampas ali para ingressar nos ginásios, né? Então a universidade se comprometeria na contrapartida em fazer uma reforma naquele prédio e tal, e a gente está comprando todos os equipamentos, principalmente os dois, principalmente o Alexandre tem, né? Conhecido como Sapinho, professor Sapinho, que é o que assina esse projeto, nós estamos trabalhando. E aí, estudando, né? Então, Rui e pessoal, nós estamos fazendo assim, a gente está vendo quais os que a gente pode começar agora, que tem possibilidade de já iniciar, e vamos lançar assim que tiver tudo acertado. O vôlei sentado vai ficar para o segundo semestre, né? Não temos perna assim para começar tudo, né? Então, como é o que a gente tem menos conhecimento nesse momento, porque é bem complexo o regulamento, ele tem mais de uma categoria, tem mais de um grau de deficiência que pode jogar ali, as equipes têm que ser constituídas por graus de deficiências diferentes. Tem que ter gente que não caminha, tem que ter gente que pode caminhar, mas que tem algum problema de déficit mental, enfim. E aí a gente tem que trabalhar, estar muito seguro para não sair fazendo, né, um trabalho importante desse, e uma população que praticamente está aí, a universidade ainda não tinha atingido, né, nós, a educação física, de forma, a não ser o professor Alexandre, de novo, com os programas dele do segundo tempo, e o projeto Carinho, que todo mundo conhece na cidade, que é maravilhoso, que começou lá com os portadores de síndrome de Down. Então a gente está bem voltado para isso agora, na implementação desse negócio todo, é para funcionar, porque clientela temos, com certeza. Muito bonito, né? Show de bola. Ótimas oportunidades que estão chegando para Pelotas, que já estão aí instaladas, né? Gratuitos, aí é só motivar aí realmente a comunidade. E assim, quando tu fala que vai priorizar crianças, é emocionante a gente ouvir. Muito bom, vocês estão de parabéns. Obrigada, professor Renato. Renato, eu acho que a gente está encerrando. Não sei se tem mais algum informe para dar lá da ESEF. Agradecer muito a tua presença. O Renato, que carinhosamente sempre foi chamado de mestre, né, pelos seus atletas, mestre, né? Porque o cara já deu para perceber. Um mestre, uma pessoa muito bacana que
A gente fica muito contente que ele tenha participado, Renato. Brigadão mesmo por estar aqui, estamos à disposição. Tá, não, olha, eu agradeço, Diná, prazer em te conhecer, e Rui, amigão de tanto tempo, te confesso assim que adorei a forma do programa, me permitiu falar de outras coisas relacionadas ao esporte que eu não imaginava. Muito bom, muito bom. Pode me convidar mais vezes. Não, a gente já ia te falar. Eu venho mesmo. Obrigado. Então, avisando, principalmente deixando um toque na Rui para os ouvintes da rádio, que os nossos programas na ESEF, na Escola de Educação Física, são sempre gratuitos. Sempre, né? Para atingir realmente a comunidade que mantém aquilo lá, né? Um espaço público que tem que estar a serviço da comunidade onde está inserido. Então, a ESEF é conhecida por seus projetos na área da terceira idade, na área do esporte, na área de medidas de avaliação, de prevenção, assim como a Artes, né? Tem muitos projetos na UFPEL. Então, a gente está lá à disposição, basta ligar lá, é o 3273-2752, eu vou repetir, 3273-2752, é o da portaria. Ali tem sempre as informações dos projetos que estão ali, então as pessoas podem receber as primeiras informações, né? Temos projetos na piscina, o projeto Carinho, que é para síndrome de Down e outras deficiências. Segundo tempo, primeiro projeto segundo tempo para portadores de deficiências no Brasil é do professor Alexandre, na ESEF. Funciona diariamente, todos os dias, né? Muito interessante. Então, assim, a gente está à disposição e eu te agradeço, agradeço a vocês o espaço e podem me convidar, que eu gostei demais. Assim como o Paulo, né, Renato? Aqui, não puder vir, tu dá-lhe um toque no telefone, tá bom, vou ficar ligado. Entra no Face, vamos, com certeza, é importante que a comunidade conheça, porque por mais que a gente, quando tu vive, né, no dia a dia, essas práticas, praticamente rotinas, né, para vocês professores, a gente não tem ideia que a comunidade tem essa eu acredito até que uma dificuldade de conhecimento, de entender dessa informação. Então, quando tu tiver qualquer novidade, pode ligar a gente vai ficar muito feliz com a participação de vocês. Diná, mais algum informe? Não? Então tá. Então a gente termina esse agradabilíssimo programa de hoje, quando faltam 25 minutos para as 3 horas, vamos rolar um som agora até as 3, depois vem o momento do choro. E olha aí, pessoal, vem aí o Dia do Choro, dia 23 de abril. Nós estamos tentando organizar aí um grande evento no mercado público, lá com os chorões da cidade, né? Mas é uma música que é nossa, né? Homenageando Pixinguinha, claro, né? Que o Dia do Choro é o dia do nascimento do Pixinguinha. E o nosso Avendano Júnior também será homenageado nesse grande evento aí, gratuitamente também, né, pessoal? Um abraço e até semana que vem. Boa tarde aí, pessoal. Comunicação é um direito de todos e a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br